o valor e o fruto da obediência. Glória a Deus. Muitas das vezes, algumas pessoas, alguns irmãos, eles querem a bênção de Deus, querem os milagres de Deus, muitas vezes querem o avivamento, o poder de Deus, mas nem todos querem viver na prática da obediência. E quando nós lemos esse texto sagrado, nós vemos aqui as recomendações do Senhor para o seu povo. Há uma promessa de bênçãos e de vitórias no capítulo 28 de Deuteronômio. O Senhor dizendo ao seu povo, Ele disse: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Então nós entendemos aqui que a bênção de Deus na nossa vida, na vida de um homem e de uma mulher, ela é condicional, não é? Todos querem a bênção. Quem é que não quer ser abençoado aí? Todos querem, não é? Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que as bênçãos do Senhor, elas são condicionais. Há um condicionamento para que nós possamos alcançar. Aqui no primeiro verso está dizendo que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, aí sim, se ouvirmos a voz de Deus, se tivermos o cuidado de guardar a sua palavra, aí nós temos uma promessa: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Às vezes nós queremos só a bênção, né? Mas não queremos obedecer o abençoador, não queremos submeter a vontade daquele que tem o poder para abençoar. A gente só quer receber, não é? Mas quando nós olhamos para a igreja primitiva, Atos capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. Atos capítulo 2, verso 42. Nós vemos aqui, irmãos, que a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente quer a bênção, a gente quer o avivamento, nós queremos a cura, nós queremos ser bem-sucedidos, mas estamos perseverando na doutrina? Olha aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como está a comunhão? Não é? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Como está o nosso nível de oração? Não é? Então nós vemos aqui recomendações importantíssimas para todos nós, para que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Para que o Senhor me abençoe, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Eu preciso entender que eu devo estar debaixo da obediência à palavra de Deus. Eu preciso permanecer ou perseverar na doutrina, no ensino da palavra de Deus. Eu preciso
viver em comunhão, no sentido vertical e horizontal. Eu preciso viver na prática da oração. E o apóstolo aqui, ele diz mais, que nós precisamos viver uma vida de temor a Deus. Diz o verso 43, e em cada alma havia temor. E a gente fica olhando algumas situações que acontecem no meio do povo. Olha, o temor está longe. Na igreja, nós nos portamos de uma forma, nós deixamos ser conduzidos de uma maneira. Na igreja, nós nos vestimos de uma maneira, e lá fora, alguém olha e não conhece se a gente é crente, não é? Esses dias, alguém falou para mim: pastor, eu vi um obreiro seu ali, olha, todo musculoso, um shortinho apertado, obreiro de púlpito, musculosinho, todo malhado. Isso é feio, irmão, não é? Ainda fala, um obreiro seu. Não, não é meu. Não é meu. Então assim, aqui a gente se porta de uma forma, lá fora de outra. Mas como Deus está olhando para nós? Qual é a avaliação do Senhor? Não é? Então nós precisamos ter cuidado, né? Então queremos a bênção? Vamos perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Como está difícil esse negócio chamado oração. De manhã, marca, não dá. Marca um horário mais cedo da noite, não dá. Marca mais tarde, também não dá. De manhã eu tenho que trabalhar, de noite eu tenho que jantar, mais tarde eu tenho que dormir. E como era a igreja primitiva? A Bíblia diz aqui que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E aí isso gerava o quê? Quando nós perseveramos na doutrina, no ensino da palavra, na comunhão, nas orações, isso gera temor nas nossas vidas. Opa, eu não posso agir assim, porque eu sou um servo de Deus. Eu não posso partir para esse princípio, porque eu sou um adorador. Mas a promessa, meus irmãos, aqui no livro que nós lemos, Deuteronômio, está dizendo que se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós tivermos o cuidado de guardar os seus mandamentos, aí diz, o Senhor te exaltará. Faça a prova com Deus, guarda as palavras do Senhor, dê ouvido à voz do Senhor, guarda os seus mandamentos, que você vai ver o Senhor Deus abençoar a sua vida grandissimamente. Glória a Deus. Nós queremos, irmãos, pensar com os irmãos nesta noite sobre quais os frutos que são gerados através da obediência. Irmãos, ninguém perde por obedecer a palavra de Deus. Nós não perdemos, só temos a ganhar. Veja bem, eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro fruto gerado pela obediência. A obediência, ela gera um fruto próspero. Queres ser próspero? Queres prosperar? Obedeça a palavra de Deus. Deus tem prazer em abençoar
em fazer prosperar aquele que é obediente à sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Agora nós sabemos que a obediência era uma questão de escolha, né? Eu escolho obedecer ou não obedecer. É uma questão de escolha. Por exemplo, nós vamos viajando e há uma placa dizendo não ultrapasse. Bom, como motorista que somos, que precisamos ser motoristas responsáveis, nós não vamos ultrapassar no local proibido. Mas se porventura acontecer, né, irmão Pedrinho, nós estamos sujeitos a colidir, a bater de frente, colocando a nossa vida em risco, como a vida do outro condutor que vem de lá para cá. Eu fui visitar o campo missionário, tempo desse, quando eu voltava, eu tive que sair 5 vezes da estrada, para não bater de frente. Motoristas ultrapassando nas curvas, na faixa contínua, ultrapassando na lombar, eu tive que descer para o acostamento. Falei, hoje é o dia. 5 vezes. O que é isso? Desobediência. Desobediência às leis que regem o trânsito. Se nós fôssemos pontuar aqui sobre desobediência, primeiro que nós estamos falando aqui, desobediência a Deus, mas desobediência em questões seculares, por exemplo, é uma infinidade de coisas. Não, eu vou fazer um gato aqui nessa esquina, nós podemos provocar um acidente. Uma manobra num lugar proibido. Esse dia nós estávamos aqui na porta, irmão Wagner, eu e nós estávamos ali, e veio um moço aqui, subiu aqui na contramão. Irmão Wagner, é contramão. Você está entendendo? Aí alguém vem sabendo que é contramão, não vai descer, vem de lá para cá, ele olha só para cima, porque de baixo não vem, ele entra, aí ele bate. Fruto de quê? De uma desobediência. Agora, a condição que nós temos aqui para que esse fruto próspero seja gerado em nós, é quando nós escolhemos estar plantando o melhor que nós podemos. O que é que nós podemos plantar? Obediência. Semeie essa semente da obediência, que você vai colher frutos prósperos da parte de Deus para a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos escolher obedecer, porque quando nós escolhemos obedecer, nós vamos colher os frutos de acordo com o nosso plantio. Nós tivemos aí na cidade, Expo Caçu, muitos irmãos escolheram deixar o culto de domingo para ir na Expo. É uma escolha. Aqui nós estamos na presença de Deus, aqui nós estamos adorando a Deus, aqui nós estamos dando glória ao nome do Senhor, e o Senhor com a sua mão estendida nos abençoando. Ele pode curar, Ele pode batizar, Ele pode trazer renovo, Ele pode fortalecer, Ele pode sustentar, Ele pode dar visões espirituais, Ele pode curar enfermos. Quanto lá a gente está sujeito a muitas consequências. Às vezes a gente acaba estando no lugar errado, na hora errada, e acontece algo de imprevisto na nossa vida. O moço estava em um bar jogando, e ele desentendeu
com o moço que jogava com ele. E acabaram trocando uns tapas ali no bar. E ele falou: me espera aí, eu vou ali em casa. E o moço foi e o outro ficou. Quando aquele moço saiu, o moço que ficou foi embora. Chegou um outro rapaz e assentou na cadeira onde aquele moço estava, também sem camisa, olhando para dentro do bar. E aquele rapaz foi em casa, pegou uma faca, e do jeito que ele chegou, ele não reconheceu quem estava sentado, e mandou a faca por trás, e tirou a vida daquele rapaz, que não tinha nada a ver com a situação, mas estava no lugar errado, na hora errada. Então nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser prudentes, precisamos fazer um bom plantio, para que nós possamos fazer uma boa colheita, de acordo com aquilo que nós tivermos plantado. Não pense que se plantarmos a desobediência, vamos colher coisas boas, não vamos, não é? A palavra de Deus, ela nos revela que se plantarmos a obediência, nós vamos colher o quê? Bênçãos de Deus para as nossas vidas. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem bênção para a sua casa, Deus tem bênção para a sua família, Deus tem bênção no seu trabalho, Deus tem bênção para a sua viagem, Deus tem bênção na faculdade que você estuda, Deus tem bênção sobre bênçãos para aqueles que são obedientes à sua palavra. Então é maravilhoso, irmãos, nós servirmos a Deus. Então nós precisamos o quê? Dar ouvidos à voz do Senhor. Que mais? Guardar os seus mandamentos. Aí sim, o Senhor Deus vai nos exaltar. Ele vai lá: vou abençoar este homem, vou abençoar esta mulher. Muito bem. A obediência, em segundo lugar, é uma prova do nosso amor a Deus. É uma prova do nosso amor a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos provando o nosso amor para com o Senhor. Agora, quando nós não obedecemos, aí as consequências elas virão para a nossa vida. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, está escrito: porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. Essa é a tradução NVI. Tem uma outra tradução? Leia aí, irmão Eric, na sua tradução aí. 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é uma outra tradução, mas na NVI está escrito: obedecer ao Senhor, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Então, obedecer ao Senhor, irmãos, é uma das maneiras de mostrar quanto você o ama e adora. Não importa o que vão dizer à sua direita, não importa o que vão dizer à sua esquerda, você, eu, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Porque a palavra, a obediência, ela gera fruto. Glória ao nome do Senhor. Então, quando você obedece a Deus, você está mostrando ou demonstrando para o Senhor que você o ama, que você o adora, independente das circunstâncias, que às vezes o Senhor, Ele nos testa, Ele nos prova, mas nós precisamos, mesmo nos testes, mesmo nas provações, precisamos
amar ao Senhor. E eu coloquei uma observação aqui, irmãos, a seguinte, olha bem, viver os mandamentos de Deus não é um fardo, pelo contrário, é a garantia das bênçãos futuras. Alguém pensa, mas é difícil servir a Deus, é difícil obedecer a palavra. Não, é muito pesado. Não é. Obedecer os mandamentos do Senhor não é fardo, não, de forma alguma. Obedecer os mandamentos do Senhor é a garantia, certeza de bênçãos sobre bênçãos para a nossa vida. Glória a Deus. Mas está tão pesado ser crente. Não é não, irmão. Coisa boa demais ser crente. É maravilhoso servir a Deus, ter o amparo do Senhor, ter um Senhor que cuida de nós nos momentos das adversidades, a gente ter a certeza, a convicção que nós podemos dobrar o nosso joelho, falar com o Senhor, que Ele tem resposta para nós, e resposta de paz, resposta de bênção, de vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, obedecer os mandamentos do Senhor não é fardo, não, pelo contrário, obedecer os mandamentos é a garantia das bênçãos de Deus. Quem quer ser abençoado aí? Eu quero. O que nós precisamos fazer? Viver os mandamentos de Deus. Glória a Deus. Terceiro, a obediência alegra o coração de Deus. Você quer fazer Deus ficar alegre com a sua vida, com a sua maneira de ser, com o seu comportamento? Seja obediente. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o Senhor olha do céu e Ele se alegra com a nossa atitude. Ele se alegra da atitude do obediente. Então, irmãos, vamos ser obedientes ao Senhor. Quando nós lemos lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 22, lá nos fala a história de Saul. Quando o Senhor Deus, através de Samuel, Ele fala com o rei Saul, dizendo para Saul ir exterminar com os amalequitas. Foi uma ordem divina para Saul. Saul era o rei. Glória a Deus. Então o Senhor Deus, Ele envia Samuel até Saul. E quando Samuel chega onde estava Saul, ele disse: Saul, o Senhor me enviou a ungir-te rei sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Veja bem, o Samuel, o profeta, ele foi ao rei em nome do Senhor. E qual foi a ordem? Dizendo, olha o que Deus disse: assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei. Não é que Deus esquece, isso aqui é um sentido figurado, simbólico. Eu me recordei o que fez Amaleque com Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Olha a ordem de Deus para Saul: vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver. Não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde meninos até aos de peito, desde bois até ovelhas, e desde o camelos até jumentos. A ordem de Deus era para exterminar com os amalequitas. E Saul foi. Aparentemente ele foi para cumprir as determinações do Senhor. E ele foi, e quando nós continuamos a leitura aqui,
nós vemos que Saul, ele a princípio matou aqui muita gente, só que a Bíblia diz que Saul, ele poupou o rei Agag, ele poupou o melhor das ovelhas e do gado, e pensou que estava tudo certo, mas a ordem de Deus era para exterminar com tudo. E aí então, Deus olhando lá do céu, porque a gente não passa desapercebido diante de Deus, Deus olhando lá do céu, olha, Deus manda Samuel repreender a Saul, e ele foi ao encontro de Saul. Verso 10 a seguir: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O Senhor se entristeceu. E eu disse aqui que a obediência alegra o coração de Deus, mas aqui o Senhor se entristeceu. E qual foi a causa da tristeza do Senhor Deus aqui? Porque Saul desobedeceu às suas ordens. Aí o Senhor disse para Samuel: eu me arrependi de colocar Saul como rei. Irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele não se arrependa de ter nos colocado na posição em que estamos, nós obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, que o Senhor não se arrependa da posição que Ele nos colocou. Às vezes as pessoas fazem o trabalho de Deus relaxadamente, e a Bíblia diz: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então é sério, irmãos, nós precisamos ter o cuidado de fazer tudo para não entristecer ao Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus, Ele tem o domínio de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas. Quer saber, eu não vou mais mexer com isso não, pastor se vira, a irmã do círculo de oração que se vira com isso aí, dá um jeito. Mas não foi Deus que te colocou? Foi o Senhor que te chamou? Olha o que aconteceu com Saul. Deus disse: olha, eu me arrependi de ter colocado Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aí o Samuel, que gostava de Saul, a Bíblia diz que Samuel aquela noite se contristou, ficou triste, que ele amava Saul. E às vezes a gente olha para alguma situação, a gente entristece também com algumas atitudes de pessoas, de irmãos, de companheiros que trabalham junto. A gente fica olhando e pensando: meu Deus, por que essa pessoa não entra pela porta? Por que não faz o trabalho da forma que precisa fazer? Aqui, irmãos, Saul foi reprovado por Deus. Aí quando naquela noite, a Bíblia diz que Samuel se entristeceu a noite toda, mas ele clamou ao Senhor, levantou de madrugada e foi encontrar com Saul. Aí falaram para Saul: Samuel está chegando aí. E quando Samuel encontra com Saul, ele diz: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Saul dizendo para Samuel: olha, eu fiz da forma que o Senhor mandou. Aí Samuel perguntou para ele assim: e então, que balido de bois e de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido das vacas que ouço? Saul errou, Saul não cumpriu com a determinação de Deus. E quando Samuel chegou: eu cumpri,
com a palavra do Senhor. Eu executei. Matou alguém lá, exterminou. A Bíblia diz ali no texto a seguir, o mais vil dentre o povo, mas ele deixou o melhor das ovelhas, o melhor do gado. Mas a ordem de Deus era o quê? Vai e destrói totalmente a esses pecadores, verso 18, os amalequitas, e peleja contra eles. Então eles foi. Aí quando Samuel olhou e viu aquilo, disse: olha, você foi desobediente. Aí ele justifica, disse Saul, verso 15, disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou, olha bem, o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Mas a ordem de Deus era destruir tudo. Mas ele jogou a culpa aqui para o povo. Sabe aquelas pessoas que não assumem a sua responsabilidade? Não assume a sua culpa, não assume a sua falha e transfere. Não, foi o irmão Antônio, não é? Foi o que Saul fez aqui. Não, nós trouxemos isso aí lá de Amaleque, o povo, olha bem, porque o povo, a ordem era para ele, a ordem era para o rei, mas ele diz: olha, o povo perdoou, ele tirou de si a responsabilidade e jogou em cima do povo. A responsabilidade é nossa, não é? Mas o povo perdoou, para que se ofereça em holocaustos. Glória ao nome do Senhor. Aí de Samuel, no verso 16, disse assim: espere aí, e eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala, verso 17, e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor este caminho, disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Qual foi a consequência de Saul? Ele colocou os olhos no despojo. Isso aqui vai render, isso aqui vai dar lucro. Aí ele deixou de cumprir com a direção de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí Saul disse assim, verso 20: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido, olha ele insistindo, irmão, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Veja que situação. Nós dissemos aqui que a obediência alegra o coração de Deus. E aqui a atitude de Saul, uma atitude de um homem desobediente, aí dizendo: não, o povo trouxe para oferecer ao Senhor. Aí que acontece? Samuel pega uma espada, manda chamar o rei Agag, ele mata o rei, extermina tudo, e foi ali que o Senhor Deus rasgou o reino da mão de Saul. Fruto de quê? Da desobediência. Agora, se nós quisermos alegrar o coração de Deus, nós precisamos ser obedientes à sua palavra. O obedecer sempre será melhor do que o sacrificar. Quando nós obedecemos, o coração de Deus se alegra. E o que acontece? Isso vai gerar
bênçãos na nossa vida. A obediência, irmãos, ela gera bênção na nossa vida. Então nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. 28, primeiro de Deuteronômio. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará. Não é? A gente só quer a bênção, mas não quer obedecer. Mas como eu gostaria de ser cheio, de saltar, de pular na presença do Senhor. Como eu gostaria de ser usado com o dom da palavra, da profecia. Como eu gostaria de orar, estender as mãos para os enfermos e eles serem curados. Não é assim? Mas e o obedecer? A gente ora às vezes dizendo: Senhor, me ajuda, me dê o dom da palavra, me dê isso, me dê aquilo. E poucas pessoas oram dizendo: Senhor, me ajuda a ser obediente, me ajuda a ser um servo obediente à sua palavra. Glória a Deus. E tem uma coisa, irmãos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos a garantia de um galardão nos céus. Quem quer galardão no céu aí? Eu também quero. Vamos ser obedientes. Vamos ler Mateus capítulo 5, verso 19. Mateus capítulo 5, 19. Bom, Eric vai ler. Se tivesse jeito, eu ia trocar minha voz com a dele. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Viu aí, irmão? Olha bem, o Senhor Jesus, aqui são palavras de Jesus. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, está falando dos menores, e assim ensinar aos homens. Tem gente que desobedece e ainda quer ensinar. Não, irmão, não precisa disso não. Não é bem assim que a palavra fala, não. Erra, faz errado e quer ensinar os outros a errar, não é? Mas está dizendo: qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Agora olha aqui a promessa de bênção. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Vamos partir para esse princípio aqui, de cumprir com os mandamentos do Senhor e ensinar aos outros. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ensinar o que é certo, vamos ensinar a palavra, vamos orientar aquilo que o Senhor agrada. Glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, fazer cumprir em nós, como também ensinar aos outros os mandamentos do Senhor, porque teremos um galardão no céu. Essa é com toda certeza a maior recompensa da obediência. Essa é o quê? O galardão no céu. O galardão nos céus é com certeza a maior recompensa da obediência. Porque nós estamos vivendo aqui, mas com o nosso pensamento em cima. Nós estamos aqui, mas caminhando para o céu.
Nós não podemos contentar simplesmente em ser abençoado aqui, não. Nós somos abençoados aqui, mas o nosso alvo é chegar na glória, é encontrar com Jesus, é contemplar o Senhor como Ele é. E a Bíblia nos dá garantia que assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Quem pode dar glória a Deus? Então aqui está a maior recompensa da obediência, os nossos galardões no céu. E tem uma coisa, irmãos, o Senhor Deus, Ele reconhece o teu esforço. O Senhor reconhece o nosso esforço, mas o Senhor reconhece também quando nós estamos de corpo mole, né? A gente pode fazer, mas não quer, dá para fazer, mas não faz. Eu estou indisposto. Deus conhece todas as coisas, não é? Mas, irmãos, vamos dar o nosso melhor para Deus. Vamos servir a Deus hoje melhor do que ontem. Amanhã, se estivermos com vida, vamos servir a Deus amanhã melhor do que hoje. E assim, o Senhor Deus está olhando e Ele tem tudo anotado, tudo está na memória de Deus, e nós receberemos os nossos galardões. Ele reconhece o nosso esforço, e por isso, a nossa vida ela será regada pelas bênçãos prometidas na sua palavra. Às vezes a gente para e fica pensando, meu Deus, da onde o Senhor me tirou? Né? Da onde Deus nos... Já imaginou da onde Deus te tirou? Como você era? O que você tinha e como Deus abençoou a sua vida? Eu conheço alguns irmãos que quando vieram para a igreja não tinham simplesmente nada, só sabia beber cachaça e fazer assim com o dedo. Eita, não tinha nem uma bicicleta velha para andar. Veio para a igreja, o Senhor mudou a vida da pessoa, mudou o nome, mudou a história, o Senhor prosperou, e está aí todo bacana da vida. Aí quando Deus abençoa, a pessoa vai lá, melhora a sua situação financeira, melhora a sua casa, melhora as suas vestes, tinha uma bicicleta velha, agora está andando de carro, e aí corpo mole para fazer a obra de Deus, né? Vamos falar assim, quando eu comprar um carro, eu vou fazer a obra, depois fica com dó de sujar os pneus do carro. Eu conheço um irmão, ele comprou um Fusca, um Fusquinha azul. Toda vez que ele saía, dava uma volta na cidade, quando ele chegava, ele lavava os pneus do carro, fica limpinho, pretinho. Era um carro que era para lá, agora eu não podia fazer a obra, vai sujar os pneus. Então, irmãos, olha da onde Deus nos tirou. Veja da onde o Senhor Deus te tirou. Seja obediente à palavra de Deus. Cumpra, faça cumprir a palavra de Deus na sua vida. Deus tem bênçãos sobre bênçãos para te dar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos, a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram obedientes à palavra. Se fosse pontuar aqui, contar a história de cada um, tempo não dá. Se começasse por Noé, Abraão, José, Daniel, Josué, Davi e tantos outros, o horário não nos permitiria falar de homens que foram grandissimamente abençoados por Deus. Veja bem, nós falamos de José. José foi abandonado pelos seus irmãos, foi vendido, mas tem uma coisa,
ele estava no caminho da bênção de Deus. Foi lançado numa cisterna para ser escravo, para morrer ali, mas tiraram ele da cisterna, foi vendido como escravo. Ele poderia pensar, agora ficou pior. Não, melhorou, porque lá no poço ele ia morrer, e como escravo ele tinha garantia de vida. Saiu dali, foi vendido lá na casa de Potifar. Quando ele chegou na casa de Potifar, começou a cuidar das coisas de Potifar, e Potifar observou que tudo ia bem, colocou ele como gerente da sua casa, né, irmão Pedro? Rapaz, esse camarada é escravo, mas esse camarada é bom. Lá no poço ele ia morrer. Aí, não, vamos vender lá para esses camaradas lá, vai sumir daqui. Foi um passo para a bênção de José. Primeiro, ele teve garantia de vida. Aí agora, lá na casa de Potifar, quando tudo está bem, prosperando em tudo, aí a mulher de Potifar coloca os olhos em José. Mas era o trabalhar de Deus também, porque Potifar jamais ia levar ele até a presença do rei, né? Então, o trabalhar de Deus, parecendo que ele ia descer nos níveis, né? Saiu do poço, foi vendido como escravo. Agora, de gerente da casa de Potifar, vai para a prisão. Mas era lá na prisão que estava o homem que ia apresentá-lo ao rei. Ficou preso alguns anos, mas logo que ele chegou, ele já assumiu também a gerência. Ele tinha o dom de gerente, né? Era gerente da casa de Potifar. Foi para a prisão, ele passou a ser o gerente, o coordenador ali. É um homem que tinha a graça de Deus. Sabe aquelas pessoas que aonde você coloca dá certo? Aonde põe dá certo. Aonde põe não tem prova, não tem luta que detém. Coloca aqui ele vai, coloca lá ele vai, coloca no outro trabalho ele destaca. E assim foi José. Aí a Bíblia diz que o responsável pela prisão pegou José e colocou ele ali como chefe. Ele tinha a chave, não fugia porque não queria. Até que ele interpretou 2 sonhos. E assim como ele interpretou, aconteceu. O padeiro foi enforcado, e o copeiro disse: olha, você vai voltar a servir o copo na mão de Faraó, mas lembra-te de mim. E ele saiu, foi novamente servir a Faraó. Veja bem, ele fez o que Potifar não ia fazer, parecendo que ele estava descendo e aprofundando cada vez mais a sua prova, mas não, era o caminho de Deus para abençoá-lo. Aí quando o Faraó teve aquele sonho das vacas magras, vacas gordas, espigas cheias, espigas fracas, chamou os magos, os encantadores, os sábios do seu palácio, e ninguém soube dar a interpretação. Aí o copeiro, né, que tinha vivido ou convivido com José lá no cárcere, disse para o rei: ó, dos meus pecados me lembro hoje. A gente vê, irmãos, que para Deus, olha, o caminho de Deus é perfeito, diz a palavra. O caminho de Deus é perfeito. Para os homens, a gente olhava assim: ó, José está cada vez mais descendo para o abismo. Não, Deus estava levando ele. Aí ele disse: olha, eu me lembro hoje dos meus pecados. Quando eu estava preso, lá tem um homem lá no presídio, lá na cadeia. Ele interpretou um sonho que eu tive, como também do copeiro. E assim, da forma que ele interpretou, aconteceu. O padeiro foi enforcado, e eu voltei a servir o copo nas tuas mãos. Aí chamaram José, ele deu a interpretação dos sonhos de Faraó, e a Bíblia diz que Faraó colocou o seu anel na mão de José e fez dele o governador. Qual foi o caminho? O caminho da obediência. Então, irmãos, a nossa bênção, ela vem através da obediência a Deus. José tornou-se chefe na casa de Potifar, chefe, gerente lá na prisão,
mas de lá ele foi apresentado a Faraó e passou a ser o governo do Egito. Então, irmãos, você, nós precisamos entender que nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito. Deixar ser conduzido pelo Espírito. Um dia nós fomos visitar uma igreja, faz muitos anos. Fomos cooperar em um culto, cooperamos, jantamos, e eu saí para ir embora. Estava eu mais algumas pessoas no carro. Quando nós chegamos no trevo, saindo da cidade, era 4 quilômetros. Deus disse assim: volta lá. Indo embora, já cultuamos, já enchemos a barriga, né? Volta lá. Quando nós voltamos, chegamos na casa, já tinha um problema de pé. E entramos, conversamos, oramos e o problema foi resolvido. Graças a Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos deixar ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Deixar ser dirigido pelo Espírito do Senhor. Estava ouvindo um pregador esses dias, ele pregou e eu estava presente no culto, e eu percebi que ele se perdeu, sofreu na mensagem. Aí quando foi no outro dia, ele foi pregar, aí ele abriu, que falou tudo o que Deus mandou. E no final ele disse assim: essa noite eu não dormi, porque eu não falei aquilo que Deus mandou. Quer dizer, não deixou ser conduzido pelo Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos deixar que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos falar, os nossos tratos, nossos compromissos, nós precisamos colocar Deus à frente para que sejamos bem-sucedidos. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu anotei aqui para falar de Davi, para falar de Moisés, mas o tempo não dá. Mas todos esses homens foram abençoados pela obediência. Davi foi abençoadíssimo pela obediência. Ele foi ungido rei 3 vezes. Quando o menino Samuel foi na casa de Jessé, ele não estava no campo, mas tiveram que chamar. Quando ele chegou, pode ungir, porque é esse mesmo. Ungido quando o menino, ungido para ser rei sobre as 2 tribos de Judá e de Benjamim lá em Hebrom, e depois ele foi ungido sobre todo Israel. Fruto de quê? Obediência a Deus. E com nós é diferente? Não. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós seremos grandemente abençoados pelo Senhor. Veja bem, e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Deus tem exaltação para a sua vida, para a nossa vida. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando conosco. As crianças não terão sua